A gente está na terceira aula de uma série que a gente tem chamado de Um Pouco de Folga. Se é a primeira vez que você está aqui acompanhando com a gente tem falado sobre como aprender a respirar fundo na vida, sobre como ter uma margem de segurança em nossos relacionamentos, com o nosso tempo, com nossas finanças. A gente tem esses armários aqui para exemplificar que tudo bem se você tem um quartinho de bagunça na sua casa, como esse armário, ou se a mala do seu carro é desse jeito, não tem problema, isso pode ser uma questão de estilo. Mas não é tudo bem se a sua vida está desse jeito. É sobre isso que temos falado nesses dias. Eu queria dar boas-vindas a 4 irmãs de Salvador que estão nos visitando aqui. Cadê vocês, irmãs? Se puderem se levantar, muito obrigado pela visita de vocês. E queria estender boas-vindas a todos os outros que estão aqui nos visitando pela primeira vez, que aceitaram o convite de vir estar conosco nesse breve período aqui. Nessa série a gente definiu o conceito de ter um pouco de folga da seguinte maneira: ter um pouco de folga é o espaço, ter uma folga é o espaço entre o seu ritmo atual de vida e os limites que você tem. Então, dentre esses dois lugares, o ritmo no qual você vive sua vida e o seu limite é onde você pode ter um pouco de folga. E o que a gente tem falado é que a vida é melhor quando a gente respira fundo, quando a gente tem um tempo para processar o que acontece conosco. Porque quando a gente tem um pouco de folga, nosso estresse diminui, o foco aumenta, nossos relacionamentos tendem a florescer. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como ter um pouco de folga com nossas finanças. E não se preocupe, eu não vou falar sobre você dar ofertas para a igreja, especialmente se essa é a sua primeira vez visitando aqui essa igreja, se você já está se sentindo meio deslocado, você pode respirar fundo, porque ninguém vai pedir seu dinheiro. Na verdade, a gente não quer nada de você, se você está aqui nos visitando, mas a gente quer algo para você. A gente quer compartilhar com você as coisas que têm impactado profundamente nosso coração à medida em que a gente tem andado com Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva, o que a Bíblia ensina sobre um pouco de folga no que diz respeito ao dinheiro. E, obviamente, falar sobre isso no Brasil, num país com a desigualdade social no Brasil, é um tema delicadíssimo. Jesus ensina que tanto a riqueza como a pobreza extremas são 2 lugares perigosos. Você está num lugar perigoso se você tem muito dinheiro, e você também está num lugar perigoso se você tem muitas necessidades e não tem dinheiro suficiente. E embora certamente haja muita gente rica nessa cidade, meu chute é que a maioria de nós luta com o extremo da pobreza, certo? E apesar do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo, ou seja, tem muita gente rica com muito dinheiro, quer dizer, poucas pessoas ricas com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, as coisas aqui no Brasil têm melhorado bastante nas últimas décadas. Pesquisas mostram, por exemplo, que nossa desigualdade social diminuiu quase 20% nos últimos 35 anos. A renda média do brasileiro teve um aumento real de quase 30% nesse mesmo período. E na prática a gente consegue ver essas coisas. Mesmo aqui dentro da igreja, um universo de mais ou menos, nessa reunião, 500, 600 pessoas, muitos de nós, a gente tem coisas hoje que há 20 anos a gente não tinha. A gente tem mais carros aqui do que a gente tinha, a gente tem mais pessoas com mais posses do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Mas o fato de nossa situação como país ter melhorado no todo, não quer dizer que a gente tem necessariamente um pouco de folga nessa área em nossa vida. O fato da gente estar menos pobre, e é só isso que essas estatísticas dizem, que em geral o país está um pouco mais rico e que em geral a riqueza está sendo um pouco melhor distribuída. Ainda tem muita coisa para melhorar. Mas o fato da gente ser menos pobre como país não quer dizer que individualmente a gente não sinta a pressão do dinheiro ou da falta dele em nossa vida. E antes de ler a Bíblia, eu queria dar uma de adivinho aqui e falar 3 coisas que eu sei sobre sua vida financeira. E não se preocupe, eu não hackeei sua conta corrente, eu não descobri quanto você ganha ou quanto você deve. Mas a primeira coisa que eu sei sobre você é que você vive
com uma porcentagem de sua renda. Você ganha um certo valor e você vive com uma porcentagem de sua renda. Se você é como a maioria das pessoas, você não escolheu essa porcentagem, mas você vive com uma porcentagem da sua renda. Pode ser 90% da sua renda, pode ser 100%, pode ser 110% da sua renda, mas você vive com uma porcentagem da sua renda. E essa porcentagem nada mais é do que a relação entre o valor do que entra na sua conta e o que sai a cada mês da sua conta. Há alguns de nós aqui que não temos a menor ideia de quanto é esse valor. Meu Deus, eu vivo? Me conta quanto que é que eu vivo. A segunda coisa que eu provavelmente sei sobre você é o seguinte: você provavelmente acredita que se você tivesse um pouquinho mais, tudo ficaria bem para você financeiramente. Você ganha o seu salário de R$1.500, R$2.000, você fala, se eu ganhasse R$200 a mais, tudo daria certo. Ou então você ganha um salário de R$2.000, R$3.000, você fala, se eu ganhasse R$400 a mais, tudo daria certo. Talvez você seja até um pouco melhor financeiramente, você ganha alguns milhares de reais, e se fosse R$1.000 a mais, aí tudo se encaixaria na minha vida. E a terceira coisa que eu sei sobre você é que você se sentia dessa mesma forma quando você ganhava menos. Você ganhava um salário mínimo em algum momento. Você pensava, se eu ganhasse um salário mínimo e meio, tudo daria certo. Agora você ganha 2 salários. E você pensa, se eu ganhasse 2 salários e 15% a mais, aí as contas fechariam. Ou então você ganha 10 salários mínimos. Você fala, se fossem 12, tudo daria certo. E você pensa dessa forma porque a gente tem essa tendência de nos acomodar, de nos ajustar àquilo que entra em nossa conta corrente. E o fato é o seguinte, se você gasta 100% do que entra, você sempre vai sentir pressão financeira. Se você gasta tudo que entra, você sempre vai sentir pressão financeira, não importa o quanto entre. Por isso, ter um pouco de folga em suas finanças pessoais, ela envolve mais do que só ganhar mais. Envolve a gente aprender alguns princípios que podem ajudar a gente a realmente conseguir respirar fundo nessa área de nossa vida. E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias ou ligarem suas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Eu creio que esses princípios que a gente vai aprender, quer você seja cristão, quer você não se considere cristão, se a gente observar esses princípios e os colocar em prática em nossas vidas, eu creio de todo o meu coração que todos nós vamos conseguir, independente de você ser muito pobre ou de você estar bem de vida, que a gente vai conseguir respirar um pouco mais fundo em nossa vida. E o tema principal do que a gente vai falar hoje é o seguinte: Deus chama cada um de nós, independente da sua fé, independente de onde você está na sua vida hoje, a investir o seu dinheiro com um enfoque eterno. Vamos ler Lucas 16, no versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então a gente acaba de entrar na história e a gente é apresentado a um administrador. Ele era um homem empregado para ser uma espécie de gerente de um outro homem que tinha muitas posses. Imagina, você é como se você fosse o administrador do Pelé. Você tem lá os cheques que você pode assinar, você tem uma fortuna que você pode administrar, você tinha poder na mão. Você estava administrando as posses de um homem que estava muito bem de vida. Ele era o homem de confiança desse homem rico. E ele foi acusado, logo no início da história, de estar desperdiçando os bens do mestre dele. Um administrador como esse, naquela época, ele tinha um alto status social. Ele tinha confiança das pessoas da cidade, porque ele tinha, de fato, poder. Ele podia dizer ou desdizer, mandar ou desmandar. E aí ele é acusado de desperdiçar todos os bens desse homem rico. Talvez ele estivesse dando umas festas de arromba, usando o dinheiro do homem. Talvez ele estivesse sendo descuidado, não era o dinheiro dele, ele não estava administrando aquilo com muito zelo. Talvez ele estivesse aproveitando mesmo. Eu uso aqui um pouquinho, embolso um pouquinho. A gente não recebe detalhes de como esse homem estava usando mal os bens do homem rico. Tudo que a gente sabe é que ele era encarregado do dinheiro e
o estava desperdiçando. E aí o mestre descobre isso. E no versículo 2, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O mestre basicamente dá um checkmate nele e fala: me fala o que você está fazendo com meu dinheiro. Ah, e você está demitido também. O mestre demite ele, mas antes de demitir, ele fala: me dá um balanço final de tudo isso que você fez. É como se ele estivesse cumprindo o que hoje a gente chama de aviso prévio. Né? Então você vai embora, mas você vai ainda me dar e me fazer essa última atividade. Ele tinha que trabalhar alguns dias ainda. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. O administrador aqui, ele estava pensando consigo mesmo, ele estava com um baita pepino na mão. Esses trabalhadores aqui, esses administradores, eles geralmente moravam na terra do homem cuja riqueza eles administravam. Então esse homem não tinha só agora a falta de emprego, ele também não tinha onde morar dali a alguns dias. Ele estava pensando: o que eu vou fazer com minha vida? Saindo daquele emprego, seria quase impossível ele conseguir outro emprego parecido, porque a fama dele de homem desonesto ia se alastrar, e ninguém ia querer contratar ele para fazer um trabalho parecido. Por isso, ele está aqui numa situação onde ele basicamente não tinha nada a perder depois de ter sido despedido. E ele começa a divagar consigo mesmo. Puxa, eu não sou forte o suficiente para cavar. Eu tenho vergonha de mendigar, não quero fazer isso. Ele sabe que tinha outros trabalhos por aí, mas ele não era o cara para fazer qualquer trabalho por aí. Ele era um cara de colarinho branco. Ele tinha ganhado dinheiro naquele trabalho. Ele não queria fazer qualquer coisa. Não era só sobrevivência que ele queria na vida. Ele queria o status, a autoridade, a proeminência de ser alguém importante também. Por isso ele inventa esse plano maravilhoso. Eu já sei o que eu vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele quer viver a vida boa ainda, ele quer frequentar a elite, ele quer ir nos meios sociais badalados, e por isso ele tem uma ideia de como ele vai conseguir um emprego bom. Então chamou cada um dos devedores de seu senhor. Então ele entra em contato com as pessoas que deviam a seu mestre, todos os devedores, e lembra que ele devia estar cobrando aquele dinheiro para quem? Para o mestre, não? Para o homem rico para quem ele trabalhava. Mas em vez disso, ele faz um acordo para garantir o futuro dele. Ele está pensando em como ele vai sair daquela situação bem. E antes da gente prosseguir aqui, é importante a gente entender que essa sociedade onde Jesus narra essa história, é uma sociedade onde existe uma reciprocidade enorme. Ou seja, eu faço um favor para você hoje e amanhã eu espero que você retribua o favor para mim. Por isso que Jesus falou: quando vocês convidarem as pessoas para os banquetes, convidem aqueles que não podem te convidar de volta, para você ter certeza de que seu coração está puro. Ou seja, é nessa sociedade que esse homem está pensando: uau, se eu fizer um favorzinho para ele lá, quem sabe eu não vou, na verdade eu espero receber esse favor de volta um pouquinho adiante. E ele faz o seguinte acordo. Ele perguntou primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Esse homem devia 100 potes de azeite a seu mestre. Isso equivalia a uns 3 anos de um trabalhador médio. Mas 3 anos de salário. Mas o administrador, aquele que devia proteger os bens do seu mestre, ele vai lá e dá um desconto de 50% para aquele homem. Corta a dívida pela metade. E aí vai para o segundo cobrador, o segundo devedor. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. 100 tonéis de trigo seria equivalente a 8 a 10 anos de salário médio. Ou seja, a gente está falando de uma fortuna aqui. E ele vai lá e corta desconto de 20%. Esses descontos são bem generosos. A melhor liquidação da cidade estava acontecendo aqui, nas mãos desse administrador. Basicamente, no entanto, esse desconto não vinha do bolso dele. Ele estava dando um desconto sobre algo que pertencia a outra pessoa. Ele está basicamente fazendo o quê? Ele está enganando de novo o seu mestre, continuando a fazer o que ele vinha fazendo. E por que ele estava fazendo isso? Na esperança de garantir um futuro, o seu próprio futuro.
E como ninguém consegue ficar calado, né? Quando você faz um bom negócio, você consegue ficar calado, você sai falando à torta e à direita, e a palavra se espalhou, e eis que o dono descobre o que o administrador estava fazendo. Fica com raiva, vai até ele e prende aquele malvado. Mas não é isso que a gente lê. No versículo 8, a Bíblia fala: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Isso não faz sentido. O administrador vai, desperdiça o seu dinheiro, dá desconto sobre um dinheiro que não era dele, e aí o dono descobre tudo isso e vai até ele e elogia esse homem. Nem parece que isso vem da boca de Jesus, na verdade, nem parece que a gente está lendo essa história de fato na Bíblia. Isso não faz sentido para a gente. Ele elogiou esse homem, não porque ele roubou. Ele elogiou esse homem, a Bíblia deixa claro aqui, porque ele agiu astutamente. Isso significa que esse homem era esperto, ele era sagaz, ele era inteligente, ele estava pensando a respeito das coisas. Ele aproveitou uma oportunidade para garantir o seu futuro. Pensa só um pouquinho nisso. Ele fez com que os devedores ficassem em dívida, não com o dono da riqueza, mas com ele. E agora ele pode ir trabalhar para aquele homem que devia 100 potes de azeite, porque ele agora devia um favor para ele. Ele podia ir trabalhar para aquele outro que devia 100 tonéis de trigo, ou para qualquer um daqueles homens cuja dívida tinha sido cortada pela metade. Ele protege os interesses dele. Ele é astuto, de acordo com Jesus. E o mestre meio que diz: você é um ladrão, mas você é um ladrão esperto. Você é um ladrão astuto, eu tenho que admitir isso daí. O que você fez foi horrível, mas eu confesso que eu estou impressionado com sua esperteza. E ele elogia esse homem, como a gente vai ver, porque Deus elogia aqueles que se preparam para o futuro. Mas antes da gente ver isso, um parêntese, só para minha consciência ficar em paz, tá? Essa passagem não está dando licença para a gente roubar as outras pessoas. Eu sei que você é esperto, você está numa igreja e você não esperaria ouvir outra coisa. Eu sei que você não vai usar essa desculpa. O pregador falou que tudo bem eu ser desonesto, mas eu precisava ficar com a minha consciência em paz. Por isso, eu só queria deixar claro, não é esse o ponto da passagem, tá bom? Estamos juntos nisso daí? Vamos descobrir aqui o que é essa coisa boa que essa passagem tem para nos ensinar. Pois os filhos deste mundo, Jesus meio que terminou de contar a parábola, e agora ele vai explicar a parábola e dar alguns pontos de aplicação para os ouvintes dele, a respeito da parábola. E aqui começa: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Logo após contar essa história, é como se Jesus dissesse: sabe, os pecadores são mais espertos do que os santos. Esse homem era um cafajeste, mas ele tinha esperteza quando o assunto era o futuro dele. Nós que somos discípulos, eu sei que não somos todos nós, tem alguns aqui que estamos ainda decidindo isso a respeito de nossa vida. Talvez você esteja num momento da vida onde você nem queira seguir esse homem, Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo, sabe, nós que somos discípulos, que já tomamos a decisão de seguir a Jesus, a gente é menos esperto ao pensar sobre o nosso futuro do que as pessoas que não se consideram cristãs. É o que ele está dizendo. Pense só por um minuto a respeito do mundo do investimento, por exemplo. Todas as estratégias que as pessoas fazem, todas as manobras, todas as reviravoltas, todo o tempo que as pessoas gastam para assegurar que o dinheiro dela vai render, que as coisas vão dar certo para a riqueza delas prosperar. As pessoas fazem planos, elas sacrificam a saúde, a família, elas pensam nos detalhes, tudo para garantir o quê? Uma vida financeira confortável, uma vida boa, uma velhice segura. Essas pessoas acreditam que a vida se resume a isso. Você vive bem aqui, você morre, é enterrado e acabou. Essa é a perspectiva de muitas dessas pessoas. E Jesus está dizendo, olha só o que essas pessoas fazem para se preparar, mesmo para a vida curta delas aqui.
Elas acham que a vida é só esses anos debaixo do sol, mas elas se preparam para essa vida. Olha como elas são astutas, mesmo achando que elas só vão viver por algumas décadas. É como se Jesus as elogiasse por pelo menos serem coerentes. Se a vida se resume, de fato, a esses anos que a gente vive aqui, o que a gente pode fazer de melhor? Tirar o proveito dessa vida enquanto a gente está vivo, não é verdade? E Jesus elogia, pelo menos, a coerência dessas pessoas, ao viver de acordo com os princípios nos quais elas acreditam. A gente ouve isso o tempo todo, não? Desde criança, tem que tomar conta do seu futuro, tem que se preparar para o seu futuro, tem que ter dinheiro quando ficar velho, quem vai cuidar de você tem que ter dinheiro guardado no banco. E se todo o futuro que a gente tem, de fato, for essa vida, esses conselhos estão certos. A gente tem que se preparar para o futuro aqui. E a gente tem que fazer o que for para garantir que esse futuro seja o mais confortável possível. Mas apesar de estarem errados, Jesus admira a esperteza deles. Ainda que equivocados sobre as premissas deles, pelo menos eles são astutos. Eles são mais sábios do que as pessoas da luz. As pessoas da luz, que somos nós, que já decidimos seguir a Jesus Cristo, a gente não se prepara tão bem para o futuro que vai durar para sempre. É o que Jesus está dizendo. Se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, seu futuro não é mais 5, 10, ou 20, ou 30 anos nessa vida. Seu futuro é toda a eternidade, para todo o sempre. Seus anos de aposentadoria não são o seu futuro, são a parte pequena de todo o seu futuro. Mas quão sábios nós estamos sendo com os recursos financeiros para garantir a nossa eternidade. Se a gente crê na eternidade, se a gente realmente acredita que um dia vamos ressuscitar e vamos estar com Jesus Cristo, quão coerentes nós estamos sendo com a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. Você está mais preocupado com o financiamento do seu apartamento, ou do seu carro, ou com o reino de Deus? O que a gente está fazendo para investir na cidade cujo arquiteto e autor da vida é Jesus Cristo? Essa é a grande questão para nós que temos fé em Jesus Cristo. Jesus continua trazendo outras aplicações aqui. Eu tenho certeza de que se você não é cristão, talvez você esteja respirando aliviado. Ainda bem que eu não sou cristão. Mas Jesus continua falando mais, Lucas 16, versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ele diz, use sua riqueza para fazer amigos que vão receber vocês no céu. Isso significa exatamente o que parece mesmo. Use sua riqueza do mundo para amar as pessoas, para investir na alma das pessoas. Invista em coisas que vão existir no céu. Use o dinheiro que você possui para influenciar a vida das pessoas, para que elas conheçam mais sobre Deus. Use sua riqueza para mostrar a elas o amor de Deus. Eu me sinto tão orgulhoso dessa igreja da qual a gente faz parte, porque entra ano, sai ano, a gente tem visto aqui uma fidelidade no coração de vários de vocês, que têm colocado a fé em Jesus, que têm investido nessa cidade, cujo arquiteto é Deus, que têm dado sacrificialmente. E por causa disso, quantas pessoas não têm tido a chance de ouvir a respeito de Jesus? Mas mesmo que você não oferte nessa igreja, ou não oferte em igreja nenhuma, esse princípio vale para você também. Invista o seu dinheiro em coisas que vão existir no céu. É o que Jesus está dizendo. O que você está fazendo para assegurar um futuro que dura para sempre? E obviamente eu não estou dizendo aqui que a gente pode comprar nossa eternidade. Nenhum dinheiro compraria a eternidade. O que eu estou dizendo aqui é que a maneira como a gente gasta nosso dinheiro é reflexo de se nós temos um relacionamento com Jesus ou não. E é impressionante que as riquezas desse mundo, para pensar comigo, que as riquezas desse mundo podem ser usadas para assegurar algo lá no céu. O dinheiro pertence a essa vida,
mas você não pode levar o dinheiro com você depois de morrer. O dinheiro não é eterno, mas o que você escolhe fazer com o seu dinheiro tem consequências eternas. O seu dinheiro pode ser sentido lá no céu. Eu quero falar com os pais aqui. Sabe, cada real, pais, que vocês gastam para enviar seus filhos a um retiro espiritual, para ajudar um irmão a ir e participar desses eventos, isso vai ter uma consequência lá no céu. Cada livro que você compra para aprender a ser mais como Jesus, isso vai ter uma consequência no céu. Jesus continua aqui, no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quem você é com o pouco, é quem você é com o muito. O que você faz com o pouco, é o que você faz ou faria com o muito. Eu quero mostrar para vocês um gráfico aqui. Essa linha representa o seu dinheiro. A linha vertical é o seu dinheiro, certo? E a linha horizontal representa seu tempo. E eu espero que a sua renda tenha se comportado ao longo dos anos, mais ou menos dessa forma. Com essa linha amarela aí. Ou seja, ainda que seja poucos reais, tá? Que à medida em que os anos passam, que você tem ganhado um pouco mais de dinheiro ao longo da vida. E geralmente é assim que acontece, não? Se a gente tem 30 anos, 40 anos, a gente tem mais responsabilidade e a gente vai ganhando mais. Isso daqui pode se aplicar à sua mesada, se for o caso. A sua mesada no ano que vem tende a ser um pouquinho melhor do que era no ano passado, certo? Isso se aplica até aos mais pobres de nós. Como a gente viu, até no Brasil, um país bem desigual, as pessoas em geral têm enriquecido um pouco mais. Eu entendo que para alguns essa linha desceu, ou talvez agora você esteja desempregado, mas isso daqui é uma tendência geral para a maioria de nós. E num mundo ideal, onde você tem um pouco de folga, seus gastos seriam parecidos com isso daqui. Essa linha vermelha. Está dando para ver? Porque quando você tem um pouquinho de folga financeira, você sente menos ansiedade de não ter dinheiro o suficiente. E porque quando você tem um pouco de folga financeira, você tem a liberdade de escolher onde investir o seu dinheiro naquelas coisas que são mais importantes para você. E a gente chama essa diferença entre o que você gasta com o que você recebe de um pouco de folga. É a sua margem de segurança. Permite que você sinta um pouco menos de estresse. E também que você tenha espaço para decidir o que você quer fazer com o seu dinheiro. Bem, uma pergunta. Você tem sido fiel com a riqueza que Deus deu para você? Talvez você nunca tenha pensado, riqueza. Nunca tinha pensado em mim mesmo. Mas Deus deu alguma riqueza para você, alguma coisa para você administrar. Você tem sido fiel? Você pode achar pouco. Mas o que Jesus está dizendo é, você tem sido fiel com um pouco para que eu possa dar mais a você, para que eu possa confiar em você? Ou você tem sido mais parecido com o administrador dessa história que Jesus contou, em que o Senhor ouviu que não estava sendo fiel com o dinheiro do mestre? No versículo 11, a Bíblia fala, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Sabe, se você não é fiel na maneira como você usa o dinheiro que dura apenas nessa vida, quem vai confiar riquezas espirituais e eternas para você? Como alguém vai confiar a mim, confiar a você, riquezas grandes, quando a gente é tão descuidado com o pouco que a gente recebe aqui na terra? Mas a vida aqui nessa terra, ainda assim, ela se resume basicamente a isso para muitos de nós. Eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma roupa de moda, eu quero um sapato que esteja na moda, eu quero uma viagem melhor, eu quero uma dívida maior. E a gente vive nessa corrida de rato, buscando um estilo de vida mais e mais e mais confortável aqui, ignorando que essa vida não vai durar para sempre. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Note que Jesus está dizendo aqui que o que a gente tem, nosso dinheiro, nem é nosso mesmo, nem é nossa posse, é de Deus, que Ele emprestou para nós. Ele pertence a Deus, eu e você somos apenas administradores desse dinheiro. Mas se você esbanja aquilo que nem é seu,
de forma indulgente e é descuidado com o que Deus deu a você, Jesus está dizendo, você acha que você pode esperar receber alguma coisa maior? E a trágica ironia aqui, pessoal, é a seguinte: quanto mais a gente desperdiça aquilo que Deus confiou a nós, menos você tem para você mesmo. Quanto mais a gente desperdiça aquilo que Deus confiou a nós, menos você tem para você mesmo. Quanto mais você desperdiça os recursos de Deus nessa vida, menos você tem para a eternidade. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tudo isso daqui é bom senso. Você nem precisa de fé para aceitar e acreditar nessas coisas. É fato, a gente vê isso o tempo todo. Ninguém pode servir a dois senhores, especialmente quando eles demandam coisas opostas de nós. Já imaginou ter dois chefes do jeito que você tem o seu chefe? E um falando, faz isso, o outro, não, faz aquilo. Eu quero você aqui, não, eu quero você lá. Não dá para servir a dois senhores. Caso contrário, a gente vai se tornar escravo. A gente vai ser sempre escravo de um e não do outro. E você pode pensar, isso é ofensivo que você está falando para mim. Eu não sou escravo de ninguém. Eu sou dono de mim mesmo, eu sou livre para fazer o que eu quero com minha vida. Mas eu quero mostrar para você outro gráfico. Quando sua vida está assim, quando você ganha menos do que você gasta, isso não é mais um pouco de folga, isso se chama dívida. E alguns de nós temos comprado tanta coisa, e a gente tem pegado tanto dinheiro emprestado, que a gente se tornou escravos. Porque quando não tem um pouco de folga em suas finanças, você se torna, ou já se tornou escravo, de quem? Dos bancos, das empresas, tem alguém ligando atrás de você, você não tem a chance de respirar fundo, tem sempre alguém na sua cola, seu nome já está na empresa de crédito, está manchado, e você não tem mais a liberdade de viver ou de fazer qualquer coisa que você queira fazer com seu dinheiro. Suas finanças, se você vive assim, acabam determinando tudo na sua vida. E eu sei, alguns de nós nos encontramos aqui, eu não quero julgar você, eu não quero que você tenha uma viagem de culpa aqui nessa noite, eu só quero ilustrar que se a gente não tem um pouco de folga na vida, é isso que acontece conosco, nossa paz é roubada. Eu não posso ir para a igreja, porque eu preciso fazer hora extra aqui no trabalho. Eu não posso dar minha oferta, porque eu estou usando meu cheque especial, eu não tenho de onde tirar o que eu gostaria de dar para Deus. Eu não posso investir em coisas eternas, porque eu me tornei escravo dos meus problemas financeiros temporários. Seu cartão Mastercard se tornou realmente um Mastercard na sua vida. As contas estão dirigindo a maneira como você vive, estão ditando o seu ritmo, suas decisões. Você se tornou um escravo emocional do seu dinheiro, porque você se preocupa o tempo todo com ele. E muitas vezes você até se ressente com Deus, porque você está passando por dificuldades financeiras. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Eu sei que alguns de nós aqui também estão odiando ouvir essas coisas. A gente não está gostando disso. Será que é isso? Será que a razão da gente não estar gostando de ouvir isso é porque você talvez, como os fariseus, também ame o dinheiro? E você não quer ninguém apontando o dedo para você ou te dando dicas de como você deveria viver a sua vida financeira? Eu sei que amar o dinheiro é uma expressão forte, né? Eu chutaria que ninguém aqui diria, eu amo o dinheiro. Mas a gente precisa admitir onde nosso coração está, até para a gente poder fazer alguma coisa a respeito dele. E sabe como você pode discernir se você ama o dinheiro? Compare o tempo que você está gastando para obter dinheiro na sua vida com o tempo que você gasta para conhecer mais a respeito de Deus. E você talvez encontre resposta aí, se você ama o dinheiro. Ou então, pense um pouco em quanto tempo você pensa a respeito de questões financeiras durante sua semana, versus quanto você pensa a respeito de pessoas que você gostaria de ajudar ou de impactar ao seu redor. Mas eu quero terminar essa mensagem não com esse tom para baixo.
Eu quero terminar essa mensagem com 4 passos práticos que todos nós aqui poderíamos fazer, que teriam grande impacto na maneira como a gente usa nosso dinheiro. Primeira coisa, decida fazer algo a respeito de suas finanças. Eu sei que muitos desses princípios não são novidades para muitos de nós, mas eu quero encorajar você a fazer algo a respeito disso que você ouviu. Suas finanças se encontram fora de controle, caso elas se encontrem fora de controle, não por causa da economia do Brasil, ou por causa do presidente que a gente tem, ou por causa da última presidente que a gente teve, ou por nada disso. As suas finanças se encontram onde elas estão por causa das suas decisões, por causa das minhas decisões. E isso, se você para pensar, é uma ótima notícia, porque você não precisa de um novo presidente para que você possa fazer algo a respeito das suas finanças. Você não precisa que a China, em conluio com os Estados Unidos, que isso orbite e que tenha todo um cenário externo favorável para que você possa fazer algo a respeito de seu dinheiro. É hora de você assumir responsabilidade sobre as suas finanças. A segunda coisa que eu queria chamar você a fazer é ter um alvo. Tem um alvo. Qual é a folga financeira que você gostaria de ter na vida? Com quantos por cento de dinheiro da sua renda você gostaria de viver? Com 100%? 90%? 80%? Coloque esse alvo. Talvez você não consiga chegar nesse alvo logo, esse mês ou mês que vem. Talvez você vai ter que pagar dívidas primeiro. Mas tenha um alvo e pense a respeito dele. Peça ajuda a várias pessoas aqui. Sabe, a chance é que a pessoa que chamou você para vir hoje aqui à igreja pode ajudar você, ou conhece alguém que pode ajudar você a lidar com seus problemas financeiros. Orçamento, planos, pagamento de dívida. Há sabedoria aqui nesse conjunto de pessoas que pode ajudar você a sair. Mas coloque um alvo para a sua vida. Onde você gostaria de estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? A terceira coisa que eu queria chamar você a fazer é espione o seu dinheiro. Pelo menos por uns 2 meses. Espione seu dinheiro. O que é isso? Ser um araponga da sua carteira. Sabe? Anote seus gastos. Anote para onde cada centavo sai da sua carteira. Use uma planilha, use seu celular, use um software, um aplicativo. Tem inúmeras ferramentas por aí que podem fazer isso. Se você não sabe nem para onde o seu dinheiro está indo, esqueça fazer orçamento. Você vai ter um plano de como gastar o dinheiro, mas você não tem a menor ideia de como você gasta. Como você vai saber? Então, o primeiro passo é você saber como você gasta seu dinheiro. E você vai se surpreender com quantas coisas desnecessárias você gasta o seu dinheiro. Eu e Ana, a gente tem anotado, Ana, minha esposa, a gente tem anotado nossos gastos por mais de 10 anos. Cada centavo. E eu confesso para você, isso é tedioso. A gente briga, vira e mexe, eu e Ana brigamos por causa disso. E a gente continua fazendo isso. Deus tem abençoado a gente muito. A gente poderia, em tese, até parar de fazer isso. Mas a gente faz isso por 2 razões. Primeiro, porque nenhum de nós é imune ao amor ao dinheiro. E cada um de nós pode se perder, por mais disciplinado e bem financeiramente que a gente esteve. A segunda razão pela qual eu faço isso é porque eu quero ter autoridade para chamar você para fazer também. Faça isso, anote os seus gastos para que você saiba onde você está gastando seu dinheiro. Se você não é cristão, olha, não encare isso como uma fórmula de fé, encare isso como um conselho financeiro. Tem pessoas que pagam milhares de reais para ouvir conselhos como esse. Aproveite que você está aqui, que alguém já te trouxe aqui à igreja, mesmo a contragosto, e aproveite alguma coisa, saia daqui com alguma decisão que você pode usar na sua vida. Agora, se você é cristão, quero falar com você. Você não crê que tudo que você tem é de Deus? Você não crê que você é um administrador do dinheiro de Deus? Você não acha que isso é uma questão espiritual e que a gente vai precisar prestar contas de como a gente gasta nosso dinheiro? Por fim, nada popular, e eu vou terminar aqui mesmo. Corte gastos. Tenho certeza de que você está super feliz de ter vindo hoje aqui para ouvir isso, não? Mas sabe, no que diz respeito às nossas finanças, conjugar o verbo querer é melhor do que conjugar o verbo dever. No que diz respeito às nossas finanças, conjugar o verbo querer é melhor do que conjugar o verbo dever. É melhor querer aquele celular do que dever por aquele celular. É melhor querer ir ao restaurante
do que dever por ter ido ao restaurante. Vamos repetir isso comigo? Querer é melhor que dever. De novo, querer é melhor que dever. É simples. Corte gastos. Sabe, de novo, se você acha que você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda de um amigo. É difícil fazer essas coisas. Eu sei que é simples falar, mas é difícil viver assim. E sem dúvida isso requer muita humildade de nossa parte, abrir nossas finanças, porque isso fala do nosso coração, das coisas mais íntimas do nosso coração. Por isso eu quero encorajar você. Dê esse passo, fale com alguém, peça ajuda, se isso é algo difícil para você. Vamos ter um pouco de folga nas nossas finanças, porque a vida é melhor quando a gente respira fundo. Semana que vem nós vamos concluir essa série falando como a gente pode ter um pouco de folga em nossas amizades, em nossos relacionamentos. E vamos orar juntos. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu esses princípios, o Senhor nos ensinou aqui por meio desse homem desonesto. É impressionante como o Senhor consegue ensinar a gente usando qualquer pessoa, Pai. Até um ladrão o Senhor usa para nos ensinar valores espirituais. Muito obrigado porque o Senhor tem tanta misericórdia de nós. Ajuda-nos a ter o espírito de fazer algo a respeito disso, de praticar essas dicas que a gente ouviu hoje, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a graça necessária para a gente encarar a realidade do nosso coração nessa área financeira, e o Senhor nos dá a chance da gente mudar e ter folga nessa área. Muito obrigado, te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.